Espaço 360, Papo com Informação. Seja bem-vindo a mais uma edição, hoje com dois convidados especiais. E é claro, para você que pretende ter o seu podcast, vem somar com a gente. Esse é o estúdio Blick Vídeo, onde você pode ter o seu podcast, você pode ter também os seus entrevistados, você pode fazer também a produção dos melhores podcasts do Brasil com essa equipe maravilhosa. Aqui nos bastidores, Luquinha, e também toda uma produção para fazer chegar aonde quer que você esteja a nossa produção, o nosso podcast. E eu, claro, vou apresentar para vocês aqui os convidados de hoje. Quero já bater um papo aqui com o Neto Ross e também a sua parceira, irmã, amiga, parceira de vida para todos os momentos. Tudo bem, Ross? Tudo jóia, Sandro. Fala, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui contigo, meu irmão. Onde você estiver, estaremos juntos. Acredito muito nesse seu trabalho de levar informações. Então, vamos lá. E Carolina, como você muito bem falou, minha parceira não só de negócios, mas de vida. E aí, Carolina, fala um pouquinho pra gente aí, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você, Sandro. Estamos nos reencontrando novamente, né? Reencontrando. Depois de vários papos, né? A gente está agora retomando, estamos agora retomando a nossa atividade aqui com o Blick Vídeo. Bom, para conhecer um pouco mais de Neto Ross, fala um pouco da sua trajetória para a gente, para quem está nos assistindo e para que conheça um pouco mais do seu trabalho. Bom, pessoal, eu venho do esporte. Acho que essa é uma informação extremamente importante, porque eu conduzo isso para os negócios, Sandro. Eu gosto muito de falar que as empresas têm grupo, quadrilha, neto, quadrilha, sim, rouba. E não necessariamente um produto ou um serviço, mas a partir do momento que o colaborador cruza o braço, ele está roubando. Temos também equipes, times e exército. Então, com essa condução do esporte que eu trago para os negócios, eu fiz toda uma formação em educação física, onde eu busco essa alta performance. E hoje eu trago tudo isso fazendo parte de estratégias de negócios, conselheiro de empresas, palestrante, escritor, um pouquinho do que a gente conduz aí no dia a dia. Nossa, E sensacional. principalmente pessoas, que eu gosto muito de falar que não é sobre negócios, é sobre pessoas. Pessoas com propósito, empresas com resultado. Legal. E você, Carol? Eu sou de formação, sou publicitária e sou enfermeira. E adoro essa coisa do contato humano, sempre gostei muito de cuidar das pessoas, mas trabalhando com a publicidade, eu descobri que não é só levar o cliente até lá, né, até o local. Tem todo um trabalho por trás e aí comecei a estudar mais a fundo aí a questão da cultura e hoje a gente trabalha com implementação de cultura nas empresas. Gente, ó, não é fofoca, né? Mas eu vou aproveitar esse momento aqui, porque esse momento fica eternizado. Como é que você conheceu essa peça aí, esse rapaz maravilhoso? Palestrando Palestrando? numa Como é que palestra. foi? Conta pra gente. Uma amiga convidou para ir assistir a palestra, ela era mentorada dele. E aí eu falei, na verdade tinha outros compromissos e tal, mas aí ela insistiu, eu falei, vamos lá. E aí conheci. A gente já tinha se visto uma vez, né? Sim. Mas aí foi nesse primeiro contato. A gente marcou uma live na mesma semana. E aí dali já saiu um outro projeto. Começamos a trabalhar juntos. Fizemos alguns clientes juntos. E Daí, aí só cortando, acho que é legal essa, já que você entrou nesse mérito, né? E é interessante, pessoal, porque se meu pai fosse vivo, ele falaria: filhos, filhas, o pessoal é um e o profissional é outro. Mentira, papai, te amo. Mas, se nós somos honestos em casa, Sandro, nós somos honestos na empresa. Se nós somos motivados em casa, nós somos motivados na empresa. Então, quando você traz essa informação dos bastidores, do pessoal, do familiar, é muito importante. Porque geralmente as pessoas tentam dividir tudo. E não, é tudo junto e misturado. Então, quanto mais eu entendo quem eu sou, quanto mais eu entendo da onde eu venho e do que eu quero, mais eu consigo performar no mundo dos negócios. Eu tenho uma frase que eu utilizo como filosofia de vida, que não adianta a gente só focar, não tem nenhum trabalho de alta performance sem existir por trás um trabalho de autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me performo. E aí, entrando na fofoca, acabou uma live, ela mandou um obrigado no WhatsApp. Falei, o quê? Opa! 1 hora junto ali, batendo papo no Instagram, e aí ela fala, obrigado. Ah, já chamei por vídeo. Falei, filha, 1 hora de live tem que ter pelo menos um bate-papo
Não precisa ser presencial, né? Mas Sim, olhando. digital. E aí já começou a despertar um interesse da minha parte, viu? Porque foi difícil conquistá-la. É. E o que chamou aí a atenção para você cair nas lábias do Neto Ross? Ah, ele é inteligente, né? E eu vou contar, já que é pra falar, né? Sim, Vamos abre contar o um coração, segredo, abre o né? coração. Luquinha, tampa o ouvido aí, meu irmão. Eu fiz uma lista das qualidades que eu buscava numa pessoa. E aí, a gente trabalhando junto e tal, e ele já começou, né? Ele me tratava como se eu fosse a esposa dele. Visão de futuro, Sandra. Não, Importante no mundo dos negócios, viu, pessoal? e eu não estava acostumada a ser tão bem tratada assim, né? E aí eu falei, nossa, que coisa, né? E aí comecei a Um prestar mais lorde. atenção, né? E ele sempre muito carinhoso, sempre muito solícito e tal. E aí foi acontecendo. E vocês estão juntos há quanto tempo? Que mulher é boa 2. pra data. Eu nem pergunto pra ele, porque talvez ele pode... Ah, eu acho que É. ele é melhor que eu. Será? Olha aí, É. inverteu os papéis hoje aqui. 2 indo para 3 anos, né, amor? Legal. 2 e... Março, abril, maio. 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora pro Neto. Ô, Neto, o que que despertou esse seu interesse na estratégia de negócios e também no desenvolvimento humano? Como é que se deu isso aí? É muito legal, Sandro, quando a pessoa entende o que incomoda. A gente trabalha muito com propósito de vida, tá? E o propósito de vida não no sentido de, tipo, você vai abrir a geladeira, vai sair lá, nossa, você descobriu o seu propósito de vida. Porque hoje está muito comercializado esse refrão, essa frase, né? Mas eu gosto muito de entender isso. E estudo muito sobre isso. E quando eu entendi que o... Não mimimi, mas... Porque hoje tá muito... Essa geração tá muito mimizenta, né? Mas não isso. Mas o procrastinar. Ou a pessoa ficar reclamando. Isso pode ser meu filho, pode ser minha mãe. Isso me incomoda absurdamente. E o que te incomoda, geralmente, não 100%, mas geralmente tem muito a ver com o seu propósito. Então você começa a trabalhar isso para desenvolver isso. Então tanto é que eu tenho um dos meus programas, é Bora Fazer Acontecer. Por quê? Porque para mim tá muito na mão de todo mundo. Deus não ia ser, o Sandro é bonitinho, ele vai ter sucesso. O Luquinha não, o Luquinha vai ter que ralar um pouco mais. Deus é muito generoso pra gente classificar isso. Agora, o que eu preciso desenvolver? O que eu preciso arregaçar a manga e eu preciso fazer acontecer? Então, me despertou desde muito cedo essa coisa do desenvolvimento humano. Então, eu gosto muito disso. Por que grandes empresas têm grandes resultados e outras não? Hoje nós temos qualquer negócio inúmeros. O que destaca uma academia, um salão de beleza? Então eu comecei a compilar tudo isso e levar muito desse mindset, dessa mentalidade para o dono. Porque não existe nenhum CNPJ forte com um CPF fraco. Só que as pessoas colocam muito foco só no profissional. Então elas se capacitam, elas investem, só que esquece do pessoal. Então, o desenvolvimento humano, e foi num processo muito natural. Eu fui ser atleta, como eu contei para você, depois eu fui ser personal trainer, sempre trabalhando. E em 2010, eu conheci o coach, que hoje em muitos lugares eu nem me denomino como coach, porque está muito popular. A pessoa faz um cursinho de 1 hora e já, nossa, não obtém resultado nenhum para ela e ela quer ensinar você a ficar rico. Ela quer ensinar você... Não tem produtividade e quer ensinar você a não procrastinar. Então, para mim, isso não condiz muito. Mas fez muito sentido quando eu me capacitei, e eu tenho inúmeras formações, e aí levar isso para o meu cliente, fazer com que ele atinja um outro nível, fazer com que ele entenda por que ele está nesse jogo da vida. Por que ele foi arrumar sarna para se coçar? Porque empreender no Brasil, fala aí, Sandra. É verdade, com certeza. Então, foi isso que foi de uma forma natural, que foi me conduzindo e me dá muito prazer, me dá muito brilho nos olhos. Você vê, quanto mais desafiador mais eu me realizo. Ser diferente dos iguais. E agora falando com as mulheres.
Tem aí já que ele falou dos mimizentos, né? E também daquela coisa do vitimismo. Hoje no Brasil, eu estava vendo agora, você assistiu aquele filme Adolescência? Não. Se tiver oportunidade, assista. A gente vê o seguinte, né? Hoje no Brasil está muito assim, não construa provas contra si mesmo, minta. Em alguns países, né, asiáticos, americanos, lá você conte a verdade para não ser punido. E aqui é ao contrário. Então, assim, é uma inversão de valores, de princípios. E muitas vezes também as mulheres dizem que os homens isso, os homens aquilo. Né? E como o Neto falou, a oportunidade está para todos. Como é que é a sua visão dentro desse mundo empreendedor, desse mundo de negócio? Como é que é a visão das mulheres? Conta pra gente. Então, Sandro, o pessoal fala muito sobre o que vocês fazem. Geralmente, para resumir, a gente fala gestão de pessoas. E aí, Deus me livre, gestão de pessoas, lidar com pessoas. Como que vocês aguentam? Nossa, gente, nós somos pessoas, né? E aí, todo lugar que a gente entra, cada um tem os seus desafios. Cada pessoa é única. Então, o que a gente entendeu? Que a gente está ali para desenvolver pessoas. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você olha o quê? Você olha o comportamento, você olha a essência da pessoa, ou você olha o currículo, simplesmente? Porque é o que a maioria das empresas fazem, né? Tem lá um processo seletivo e aí contrata pelo que está ali no currículo. Só que demite pelo comportamento. Então, a gente já começa lá no recrutamento e seleção. A gente olha para as pessoas são únicas, as pessoas têm experiência de vida única. Não dá para a gente pegar todo mundo e colocar dentro de uma caixinha. E a gente acredita muito que princípios e valores são inegociáveis. E aí tem muitos donos de empresas que simplesmente abrem mão desses princípios e valores por conta do que o Neto estava falando, que é focado no profissional. E aí, muitas vezes, ele não tem muita clareza que isso é a base, é o fundamento do negócio dele. Né? E tem muita gente que, infelizmente, não tem esses princípios e valores claros e não olham para isso e acabam fazendo coisas aí que a gente também não concorda. E complementando, só um minutinho, acho que é muito, muito interessante sua pergunta, principalmente no papel feminino. Né? Porque existe muitas ocupações que a mulher exerce, diferente de nós, tá? Por mais que eu contribua muito em casa, né, meu amor? Adoro lavar louça, é o meu momento de meditação. Quer dizer que quem manda lá em casa é ela. A minha palavra é a última, Qual né? que é a última palavra? Sim, senhora, sempre, né? Aí sim, pô. E só que é uma linha muito tênue, tá? Porque como a gente está muito envolvido nesse mundo dos negócios, existem mulheres muito executivas que viram CEOs de grandes empresas que elas não vão conseguir colocar a mesma prioridade naquele momento no lar. Isso é muito natural. Saiu até polêmica em relação a algumas pessoas que comentaram sobre, tá? Eu acredito muito que tem que estar claro para a mulher qual que é o momento que ela está vivendo. Por exemplo, a Carol hoje, o filho dela tem 25 anos. Um abraço, meu filho. 26 anos, Eduardo. Ele tá num outro momento de vida. A Carol não precisa mais fazer aquele papel materno, por mais que ela está muito presente, mesmo com a nossa agenda turbulenta, mas ela tá num outro momento de vida. Agora, se o Eduardo fosse pequeno, ela estaria num outro momento. Então, a mulher, ela tem que ter a sabedoria, e a mulher é muito mais sábia do que a gente, de entender qual é o momento atual que ela está vivendo. Porque daí prioridade não tem plural, Sandro. Prioridade é singular. Eu posso ter inúmeras prioridades. Por exemplo, aconteceu tudo o que aconteceu pra gente chegar aqui, mas pra mim estava claro que eu ia vir. Se eu chegasse tal horário ou tal horário, eu estava a caminho de. Mesmo que meu filho precisasse de alguma coisa, que mora no interior, braço Vitor Ross, eu não ia conseguir dar aquele foco, porque ele amo meu filho. Eu só quero que você entenda, porque isso faz uma diferença quando eu atingo o meu resultado. Então, qual que é o momento atual que a mulher está vivendo para ela colocar foco e energia nisso? Porque daí ela não fica com o anjinho e com o capetinha. Porque muitos executivos hoje, Sandro, eles estão na empresa,
pensando em casa, estão em casa pensando na empresa. Aí eles não fazem nenhum dos dois papéis. Excelente. Aí ele acaba sendo um empresidiário. Não é isso? Como o nosso grande amigo André Menezes. André fala sobre Menezes. isso. É, legal. Agora para você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você superou? Eu acho que o meu maior desafio desde sempre foi falta de clareza. Porque quando eu decidi, falei, é isso aqui que eu quero, aí sim eu consegui traçar um plano e eu estou caminhando para esse lugar. Porque trabalhar por trabalhar, eu sempre trabalhei. Mas a partir do momento que eu decidi, que eu falei, não, é isso aqui que eu quero, e aí o negócio fluiu. Porque a maioria das pessoas, elas não têm clareza do objetivo. E aí, quando você não sabe onde você quer chegar, você fica rodando. Você Já dizia aceita Alice, muitas né? Qualquer coisas, lugar. né? E a gente está muito nesse processo de autoconhecimento, já tem muitos anos. Inclusive, foi uma das qualidades, assim, que eu coloquei, uma das características, né? Que eu coloquei lá na minha lista da pessoa. E que eu me encaixei E, brilhantemente. nossa, se encaixou assim. Então, eu gosto muito de estar em evento, eu gosto muito de estudar. E o Neto, onde você falar, ele tá junto. A gente é muito parceiro nesse sentido. Então, essa clareza, eu acredito que foi uma dificuldade que eu tive por muito tempo. E aí, a partir do momento que eu defini, que eu decidi aquilo ali, tudo mudou. Que ótimo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você que tá aí assistindo a gente. Quando foi a última vez que você investiu tempo e dinheiro em você? Porque a gente paga um preço, né, Sandra? Para tudo. E quando a pessoa não tem essa clareza, como a Carol muito bem traz, você sobrevive, você nem vive. Porque existem desafios inúmeros, meu irmão. A gente pode abrir uns 10 podcasts aqui só falando de desafios. E por mais que toda a minha trajetória de muitos resultados positivos, ainda me encontro em inúmeros desafios. Só que a felicidade não está no ponto final. A felicidade não está quando você conquistar seu carro ou a viagem internacional. A felicidade está na trajetória, na jornada. Então, quanto mais eu estou feliz na minha jornada, mais eu entro em êxtase. E aí eu me diferencio. Porque hoje as pessoas estão, infelizmente, sobrevivendo. Eu costumo dizer assim, eu quando abro o meu trabalho de locução, inclusive em uma grande rede, né, de hipermercados, ontem eu estava conversando com o gerente, talvez volte, né, a fazer essa atividade novamente. Eu sempre, quando abro a minha atividade, quando eu falo com as pessoas, eu digo que o ontem é passado, o hoje é o presente, o futuro a Deus pertence. Então, quer dizer, vivamos o hoje para que a gente possa ter felicidade no momento. Porque, assim, quando a gente fala assim, eu lá na frente vou fazer tal investimento, vou fazer tal coisa assim, mas será que depende só de você? Né? E eu costumo dizer o seguinte, que ninguém faz nada sozinho. Né? O trabalho em equipe. E, assim, mesmo depois da pandemia, eu creio que as pessoas não tenham entendido, né? O porquê, o para quê e tudo que aconteceu. Quando a pessoa vive isso, né? O ambiente ele é muito forte, Sam. Muito forte. Tanto é que muitos atletas, eu posso falar isso pela minha experiência do passado, muitos atletas mudam de país. Um nadador, ele começa a se performar aqui no Brasil, ele vai para os Estados Unidos. Mas não é porque a água dos Estados Unidos é melhor do que a nossa água. Ele vai para ele mudar a ambiência, o ambiente. Porque aqui tem inúmeros fatores que tiram o foco dele. O churrasquinho, o happy hour, várias coisas. E lá ele tá 100% naquilo. E eu tô falando isso porque qual que é o ambiente que o Sandro está proporcionando aqui na sua cidade para conduzir esse nível de profissionais, não estou falando só empresário não, tá? De profissionais que queiram se desenvolver. E aí eu até me comprometo aqui ao vivo da gente estreitar ainda mais essa nossa parceria para a gente ir juntos numa condução de algo, porque eu acredito muito no propósito, Sandra. Eu acredito muito no porquê. Por que você faz o que você faz.
Essa é uma pergunta que diariamente eu faço para mim mesmo, independente do horário. Por que que eu tô aqui, gente? Você sabe minha agenda. Sim. Difícil para trazer aqui, viu, gente? Difícil, difícil. E por que que eu escolhi estar aqui hoje? Porque eu tenho valores muito parecidos com o teu. E eu quero levar para cá, eu quero trazer para cá não só o meu conhecimento, o meu know-how, o nosso, né? Quando eu falo eu tô falando da cá também, mas outros profissionais que a gente realmente crie uma egrégora, que a gente... Porque, Sandro, o empresário, em muitos momentos, ele se sente extremamente sozinho. Ele não tem com quem compartilhar, muitas vezes, essa informação. E, principalmente, em casa, tá? Porque é uma outra realidade. E, muitas vezes... E não estou falando só de homem e mulher, tá? Estou falando empresárias também que não compartilham muito com o marido, porque não sabe. Não sabe a realidade, não sabe os BOs que estão. E aí, o quanto falta essa parceria. O quanto falta esse ambiente. Porque quando você entra numa esfera dessa, e nós tivemos esse final de semana 3 dias intensos, das 9 da manhã às 9 da noite, é outra pegada. É outra energia. Eu tive muita resistência na pandemia para ir para o online, tá? Mas hoje eu entendo que o online conecta. Tem muita gente aí que está nos assistindo agora que não teria oportunidade de estar com a gente num presencial. Porque eu nem sei a dimensão da onde chega a nossa informação. Entende? Então, eu acredito muito no online hoje. Só que eu acredito num online diferente. Eu acredito num online, num processo de ação. Não é dar um play e fica escutando lá e não faço nada. Eu acredito numa trilha de conhecimento. Eu acredito numa construção. Tanto é que a gente está com um projeto primeira mão, tá? Primeira mão, Primeira mão. Primeira mão. A gente está com um projeto agora em junho. Dia 1º de junho a gente vai estar lançando. Onde a gente vai acompanhar 7 meses. Não apenas os gerentes, supervisores, líderes, mas todas as pessoas, e até o empresário, se fizer sentido para ele, que queiram entender como fazer um engajamento melhor com o time. Como que eu engajo meu time? Como que eu crio rituais dentro da minha empresa que façam com que o time vista a camisa? E totalmente online a gente vai fazer esse projeto. Olha que legal. Por quê? Porque a minha intenção é que a gente consiga atingir nessa primeira edição, nessa primeira jornada, pelo menos 50 pessoas que estejam com vontade, com sede de fazer acontecer. Porque o ambiente, ele transforma. E você falando isso também, por exemplo, eu tenho me aproximado muito do Sebrae, aliás, agradecer aqui o pessoal do Sebrae, porque vale a pena falar desse portal que eles têm, porque a gente aprende muito com eles. Mas eu, Neto, tenho dificuldades, porque quando você entra ali para o ambiente AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizado, o que acontece? Você tem uma mecânica que robotiza. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Você está ali assistindo o vídeo, aí você pula para a próxima etapa. Aí você tem uma leitura, depois pula para o próximo vídeo. Não tem, pratique e faça uma Isso. atividade. É muita teoria, né? muita E pouca teoria. prática. Né? Então, o que acontece assim, isso precisa mudar. Então, essa sua interação, né? Essa sua integração, ela é muito importante, porque assim, mesmo no online, a gente tá lá, depois eu entro lá e vejo. E eu confesso a vocês que mesmo ainda tendo essa aproximação com a tecnologia, eu sinto dificuldades. Por exemplo, eu tenho a Osasco Rádio Web. Eu estou tendo dificuldades para poder montar o painel e colocar lá os programas e programetes. E é uma coisa tão simples. Eu assisto, reassisto e falo, o que está acontecendo? Né? A mente entrou, bugou? Bugou. Porque assim, é um processo que você tem que se adequar. Né? E eu estou meio que procrastinando, né? Como você falou, porque tá lá, depois eu entro e faço. Ô, Sandro, nós tivemos esse final de semana e um dos palestrantes falou sobre inteligência artificial, tá? Não tem como. Já tomou posse isso. Não tem como. Não, vamos dar 2 passos para trás. Não, já é real. Porém, o que nós podemos fazer para que a educação realmente utilize isso como agregar e potencializar? Então, nós vamos ter a IA como tutores e os professores
como mentores. Legal. E para mim fez um sentido absurdo. Porque hoje você joga no chat GPT, você joga em qualquer hora, no Google, 7 passos para enriquecer, 7 passos para emagrecer, 7 passos para ter um relacionamento incrível. E por que você não faz? Se tá lá, tudo. Exatamente. Não é só a informação. Executar, né? Isso! Tanto é que hoje já estão repensando a forma de vender a educação. Porque o conhecimento, ele está acessível a todo mundo. Ali você falou de educação, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que a programação neurolinguística, o PNL, né, impacta na alta performance profissional? Falamos de inteligência artificial, isso fica um pouquinho aqui para frente. Agora, é assim, será que nós estamos programando o nosso cérebro, né, para aprender, né, para se expressar, para fazer o sentido, né, de se comunicar? Como é que isso impacta nas Ou nossas estamos vidas? sendo programados. Ou estamos... Exatamente. Que Boa, Carol, que é o que eu já ouvi da inteligência artificial, que ela diz o seguinte, ó, primeiro haverá a apresentação, depois da apresentação, a implantação, depois dominaremos. Opa, assusta? Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou me preparar. Por que você mudou a sua alimentação? Porque eu mudei minha alimentação, já é testemunho aqui, porque eu passei por um aperto, né? Pela questão do diabetes e também a questão pressão alta, tal. Condição, ter qualidade de vida. Se vocês não entenderam, eu vou desenhar, tá? Por que o Sandro fez essa mudança de hábito? E é mudança de hábito, tá? A gente não... Eu começo a nadar e eu paro de fumar. O hábito novo, ele toma posse do hábito velho. Eu não consigo simplesmente falar, opa, a partir de agora não tomarei café mais sem açúcar. E acabou. Eu tenho que ter um porquê. Então, a programação neurolinguística, e é muito interessante, Sandro, porque eu sou master em programação neurolinguística. Tá? Só falta uma capacitação para eu poder capacitar pessoas nesse know-how. E você pega algumas pessoas, se repete. Os padrões se repetem. Por que uma pessoa ganha no Big Brother ou na loteria, em 2, 3 anos ela volta no mesmo padrão financeiro que ela tinha antes? Mesmo ganhando 2, 3, 5 milhões, ela volta no mesmo padrão. Por que uma pessoa emagrece e depois de 1, 2 anos ela volta no mesmo peso corporal? Porque a nossa mente ela constrói padrões e ela vai empilhando e aquilo ela assume como verdade absoluta. Por quê? Porque nós fomos programados para sobreviver desde os primórdios. Então, quando eu venho com uma nova programação mental, só que eu tenho que ter clareza do porquê. Se você não tivesse um porquê forte, você não tinha mudado a sua alimentação. Desculpa, Sandro. É verdade. Por mais disciplina que você tenha, por mais... Não teria. Ai, Neto, mas eu reduzi um pouquinho. Tô falando de mudança. Tô falando melhor. Nem de mudança. Tô falando de transformação. Porque a mudança eu volto. Transformação Primeiro eu não volto você mais. melhora, depois você muda. E aí você permanece ali fazendo. É o processo. E é aí isso você se transforma. Exatamente. Quando transformou em hábito, aí houve transformação. Porque uma das maiores dificuldades agora também está sendo fazer o quê? O pessoal fala assim, é fácil, vai na academia, pratica. E a briga quando você levanta de manhã? Isso. Viu, Luquinha? Porque você Quando não tem levanta um de manhã, hábito, né? você levanta de manhã, você fala assim, 5 horas da manhã, caminhar. Soneca, soneca, soneca. Aí vem o poder do ambiente. Aí vem o poder do ambiente. Se arrumar alguém que faça isso já, ou que vai começar a fazer junto com você, você vai ter muito mais força. Porque é isso. O grupo, o time, ele te sustenta aquilo. Então, O você andar com compromisso. pessoas... Se você quer fazer um Ironman, não adianta você andar com a galera que tá no boteco todo final de semana. Você tem que andar com o pessoal que tá nessa pegada. Até para você começar a viver aquilo. Por que eu gosto muito dessas capacitações e invisto pesado? Sandro, eu nem sei te falar quantos R$ 1.000 eu já investi na minha capacitação. Por quê? Porque eu entendo que são frequências que vão me jogando para cima.
Porque o dia a dia é desafiador. E aí vai me colocando para baixo. Então, ali eu tenho mais uma injeção de ânimo, mais uma pegada pro meu mindset. E Que é isso que eu você- tô falando, de programação E mental. você tem uma galera que também tá olhando para o mesmo lugar. Que também é os louquinhos lá que também imaginaram alguma coisa e estão buscando aquilo. Então a gente junta forças. Ó, e aproveitando também, eu estava fazendo um questionamento, você vê que é interessante. Por exemplo, quando você tem uma dor de dente, você vai ao dentista. Quando você tem um problema geral, você vai no clínico, né? A mulher, o ginecologista, né? Sim. E nós estamos chegando numa idade agora, né? Que nós vamos agora para os geriatras, né? É o 60 a mais, né? Estamos chegando lá. Sim. E assim, eu sempre me questionei, eu falei assim, poxa, eles falam tanto de saúde, por que só medicamento? Porque quando eu cheguei lá no doutor, eu falei, doutor, e agora? Ele falou, e agora? E agora é o seguinte, glifagem, losartana. Mas eu esperava dele, de repente, uma indicação. Olha, Sandro, nós temos aqui um grupo que caminha todos os dias de tal a tal hora. Também temos dentro do intervalo, no finalzinho da tarde, entendeu? Os estagiários de... Eu já estou dando até as Sim. dicas aí. Sim, Os sim. estagiários de educação física que se colocam à disposição para uma atividade aqui próximo do posto de saúde. Aí eu descobri que os próprios médicos não têm qualidade de vida. Então ele vai indicar o quê? Se ele não vive. Perfeito. Nós estivemos esse final de semana também com o João Adib, da CIMED. E aí ele fala exatamente sobre isso. A indústria farmacêutica entendeu o quê? Por que a gente só vai medicar? Por que a gente não pode prevenir? E aí eles investiram pesado nessa prevenção. Então eles têm muita essa parte de suplemento, de vitaminas, minerais. Para quê? É um outro público. É um outro público. Aumentou, ficou gigante a empresa, porque tem muito público para isso e que já tem esse nível de consciência. Então eles ampliaram muito por conta disso. E é nível de consciência. As pessoas geralmente que já estão doentes, elas não entenderam isso ainda. Mas você que é um cara que já entendeu, é isso. Busca alguém que já tá ali no mesmo objetivo, porque se você buscar alguém, amigo seu mais próximo, que também já tá doente ou que tá quase ali, é muito difícil vocês saírem do lugar. Agora, você pegar alguém que já entendeu e que já tá praticando, aí ele vai te puxar, entendeu? Nós trouxemos aqui o Dr. Robson Oliveira e ele fala, né? Ele é biomédico. Aliás, um abraço aí para o Dr. Robson, para a Sueli também, que já participaram aqui do programa. Ele fala assim, que a pessoa muitas vezes ela chega para uma transformação, e hoje, né? Canetinha, um monte de coisa, enzimas e tudo, né? Isso. Minha irmã também é biomédica, a gente acompanha, né? Inclusive, até agradecer a Gabriela também, que me ajudou aqui na recuperação. Em breve você vai estar aqui, irmã, para a gente poder falar aí do seu estúdio e falar também do seu profissionalismo. E aí, o que acontece? Ele falou que assim, a pessoa chega lá e fala, doutor, eu quero fazer uma transformação tal. Ah, eu quero ter um lábio tal. Ah, eu queria ter... Ele falou assim, não, peraí, vamos conversar a sua realidade. Eu falei, doutor, assim, ele quer. Não, mas não é assim, Sandro. Eu poderia muito bem fazer a transformação desejada. Só que é o seguinte, e se der errado? Isso. Eu falei, que legal, né? Consciência, né? Se der errado, né? Aonde você fez? Lá no instituto ou na clínica do Dr. Robson Oliveira. Então, eu achei interessante que ele falou assim, nem sempre o valor ou a transformação que o cliente quer, eu faço para ele. Muitas vezes eu oriento. Eu digo para ele o seguinte, olha, será que isso vai ser bom? Porque mais tarde você vai envelhecer, né? Você vai ficar velhinha também. Esses problemas vão voltar e podem voltar piores, né? Ele faz essa reflexão junto com o cliente. E ele consegue, né, desenvolver um trabalho de instrução, e não é só o atendimento para gerar resultado. Perfeito, perfeito. Bem legal. Aliás, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo também. Com certeza, com certeza. Será um grande prazer. E a mentalidade, Sandro, é isso. A mentalidade é isso. Ai, Neto, mas como que eu transformo? Como que eu faço um trabalho de transformação da mentalidade? Tem inúmeras formas, tá? Tem inúmeras formas. Mas uma que eu gosto muito já, que é fácil acesso, leitura, Sandro. Leitura. E para quem é muda. preguiçoso, para quem começa a ler como eu, assim, daquele soninho. Hoje que tem, é isso? hoje tem muitos. Hoje Você tem, riu, né? Mas é verdade. Não, mas cada um tem uma forma de aprender, tá? Tem pessoas que são mais sinestésicas. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo. Você se conhecer, você entender, buscar um tema que você goste. Sabe como eu desenvolvo muito a leitura? Nos audiobook.
Então, Audiobooks. como eu tô no carro direto, de um cliente para o outro, de uma cidade para outra, é o momento que eu pego podcast, é o momento que eu pego leituras, é o momento que eu me capacito. Eu utilizo como não se faz gestão de tempo, tá? Se faz gestão de atividades. O meu dia tem 24 horas, o seu do Luquinha da cá. A minha semana tem 7 dias, a sua do Luquinha da cá. O meu mês tem 30, 31 dias, o meu, o seu, do Luquinha da cá. Por que algumas pessoas fazem em 7 dias o que outras não conseguem fazer em um mês? Elas não são geniais. Só que elas entenderam a forma de organizar as atividades durante o dia. A minha mãe tá na agenda, pra você ter ideia. Ai, Neto, você coloca sua mãe na agenda? Coloco. Coloco, senão eu vou passar 2, 3 meses sem vê-la. E para mim é importante. Não é prioridade no momento que eu tô, mas é extremamente importante. É diferente. Então, tem meses que eu fecho 2, 3 dias, que eu fico com ela, que eu me entrego a ela, que a gente faz movimentos com ela, que a gente viaja. Entende? Então, quando eu começo a conduzir essa estrutura, tem um momento de lazer, tem um momento de trabalhar, tem um momento de se capacitar, tem vários momentos. E aí eu começo a reprogramar a minha mentalidade. Hoje você está num momento muito propício de crescimento profissional. Você, Sandro, tá? Eu fazendo uma leitura de fora. Só que se você não colocar dentro da sua agenda os momentos que você precisa se conectar com pessoas, o momento que você precisa desenvolver seus produtos, seus serviços, Cuidar da sua diária, saúde. cuidar da sua saúde. Olha, olha, Agenda mesmo. olha, olha como que... Só que se você tiver clareza disso, você vai lá e tique. Tique, feito, feito. Se você não tiver, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Nós já estamos em maio, Sandrão. Brincadeira, né? Daqui a pouco já é junho, outubro, dezembro. Mas 2026, Neto, eu vou arrebentar. Vai nada. Desculpa. Não vai. Por que 2026? Sabe quando começou 2025 para nós? Para mim e para Carol? Dia 1º de novembro de 2024. Nós saímos para jantar, nós comemoramos a nossa virada de ano. Olha que louco isso. Por quê? Porque não acontece nada, Sandro. Do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro não acontece nada. Se você está devendo no banco, você vai continuar devendo no dia 1º. Se você brigou com a sua esposa no dia 31 de dezembro, você vai continuar brigado no dia 1º de janeiro. Só que energeticamente, uau! Vida nova, viramos a página. Por que não antecipar isso e entrar nessa energia? Quando começou 2025, a gente já tinha 60 dias que a gente já estava acelerando. Os projetos já estavam em andamento. Imagina como a gente chegou. Para você ter ideia, esse abril desse ano foi o nosso melhor mês de todo o tempo que a gente está junto, desses 2 anos e 2 meses. Foi agora em abril. Financeiramente falando, foi o nosso melhor mês. E a gente conseguiu ter tempo de qualidade junto, com tanto nós dois quanto com a família. A gente se divertiu, a gente estudou, a gente trabalhou e a gente conseguiu montar uma agenda produtiva para fazer tudo isso. Ó, por isso que eu estou começando também a escolher as pessoas com quem eu ando, tá vendo? Eu quero fazer tudo isso também. Vou aprender com o Neto, vou aprender também com a Kai. Se você quer aprender, você vai ter oportunidades, porque isso que nós estamos fazendo aqui já é um propósito, né? Que eu tenho com o Neto, nós vamos tornar isso pílulas. Isso. Tá? Então, você vai ter a oportunidade de poder acompanhar no canal, no YouTube, no Espaço 360.oficial. Você vai ter a oportunidade de acompanhar, tanto no nosso canal, quanto no canal do Neto também. Será um conteúdo que nós vamos viralizar em ambos os canais e nós vamos fazer acontecer. Agora, conta para mim, como surgiu a ideia do Bora Fazer Acontecer e qual o impacto na vida das pessoas? Eu tô na 15ª edição, tá? Teve alguns períodos que eu dei uma puxada no freio de mão, porque eu entendi. Na pandemia, Sandro, eu quase surtei, tá? Por quê? Porque eu vinha numa pegada de grandes eventos. Então, eu fazia treinamentos em grandes empresas, eu palestrava em grandes instituições. E aí, no dia 17 de março,
no dia do meu aniversário, eu recebo uma ligação cancelando todos os contratos até dezembro. Foi muito desafiador. E aí, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou desenvolver e eu faria 40 anos. Né? Eu fiz 40 anos, na verdade. Não, eu faria em 2021 40 anos. Em 2020, que foi a pandemia. Aí eu falei, quer saber? Eu vou desenvolver 40 projetos online. Eu não tinha nada online, pelo contrário, eu tinha uma resistência absurda, porque eu sou do afeto, eu sou da mão aí, eu sou disso aqui, ó, eu sou de energia. E aí, no online, eu não sentia. Hoje eu entendo e sinto. Mas no começo, eu não entendia isso. Eu falei, eu vou pra cima. E aí, um dos projetos, como eu sou muito desse cara de arregaçar a manga e fazer acontecer, as pessoas me reconhecem. Eu tenho uma frase que eu uso como filosofia de vida, que é movimento gera resultados. Eu falei, vou pra cima. E aí eu desenvolvi o Bora Fazer Acontecer. A primeira edição foi só eu, mentor. Teve na terceira, quarta e quinta, tive 4 pessoas. Até quero mandar um grande abraço pro meu irmão de jornada, Gustavo Fabrício e Guilherme Beraldi. 2 profissionais incríveis. Nós montamos um time. E aí, a última edição eu fiz sozinho novamente, porque eu queria vir. Porque quando a gente desenvolve um projeto, Sandro, não são para os outros, são para nós. Qualquer projeto que a gente desenvolva é para nós. Realização pessoal. Não é nem só realização pessoal, é desenvolvimento pessoal. Qualquer projeto, e de grandes players, tá? O projeto do Joel J, primeiro é para ele. O projeto do Pablo Marçal, primeiro é para ele. O projeto primeiro é para ele. Então, eu precisava. Só que os outros vão ser beneficiados e patrocinadores do projeto. Olha que louco isso. Porque quando eu assumo um compromisso, como a Carol muito bem falou, a gente precisa estar em volta de pessoas que estejam com o mesmo propósito, na mesma pegada. Quando eu assumo um compromisso em público, eu sozinho, se for para caminhar, eu vou bater no celular soneca, soneca, soneca. Agora, se eu assumir um compromisso com o Luquinha, que amanhã, às 4h30 da manhã, nós vamos estar junto, nós vamos correr aqui. Fala um parque aqui de Osasco que eu não conheço. Parque Chico Mendes. Chico Mendes. Luquinha, amanhã, 4h30 da manhã, nós estamos no Chico Mendes. Filhão, pode fazer chuva, pode fazer sol. 4h25, tô mentindo? Você vai feliz da vida. 4h25 eu vou feliz da vida. Agora, eu sozinho, soneca, soneca, soneca. Entende? Então, esse projeto eu desenvolvi com 5 áreas. Por quê? Eu não acredito só no negócio. Sandrão, você pode ter a realização financeira que você quiser. Se você não tiver com quem compartilhar isso, não valeu de nada. Neto, olha, brincadeira, né? Passa muito rápido. Quando a gente tem conteúdo, né? Eu falo assim, o tempo urge, né? Para a gente ir caminhando aqui já para os finalmente, eu gostaria que você fizesse assim um breve resumo, porque assim, gente, nós vamos ter as pílulas. Aqui no Blick, nós estamos também conversando aqui com a equipe, nós seremos também celeiro de vários podcasts que vão impactar a sua vida. E você pode ter certeza que o Neto, ele é um cara de contribuição, é uma pessoa, cara na intimidade aqui, porque é uma pessoa que a gente conversa, né? Não é o de ouvir falar ou de dizer, eu conheço. Está aqui hoje, né? Mais uma vez, atendeu o nosso pedido e veio trocar essa experiência conosco aqui. Uma pequena, uma pílula pequenininha agora no Espaço 360, mas nós vamos tornar isso um hábito na sua vida, porque assim como vai se tornar transformação na minha, porque só o fato de me aproximar de você, né? Talvez você não saiba disso, né? Com as dicas que você muitas vezes me dá ali no off, eu já consegui fazer transformações na minha vida profissional e também na minha vida diária, do dia a dia. Eu costumo dizer que o que o inimigo não sabe, ele não atrapalha. E eu sou um cara falante, muitas vezes eu conto a chave, os segredos e a receita. Então, hoje eu aprendi a me controlar nisso. Até usando a própria inteligência artificial, eu trabalho tópicos.
Entendeu? Ah, mas e como é que faz isso? Ó, me contrata, né? Me chama, a gente sabe fazer. É parceria para ambas as partes, para você e para mim. Você quer rir? Faz eu rir também, né? Então, aprendi nesse sentido. Então, você vai ter essa oportunidade. Então, caminhando aqui para os finalmente, né? Vou pedir para que você comente aí a questão do Poder das Conexões, que é um livro que você tem. Eu sou um dos autores, né? Tem um dos livros que mais fez sentido para mim estar envolvido nesse projeto, tá? E hoje nós atendemos um grande cliente em virtude desse cara aqui, entende? Então, assim, o poder das conexões. Semana passada nós tivemos com o pessoal lá. Uma ligação, uma fala do Sandro me colocou num dos grandes hipermercados. Então, por que eu tô falando isso, gente? Eu acredito muito na capacitação, tá, Sandro? Eu estudo muito, me performo muito, mas eu acredito muito que as conexões te colocam em lugares que o diploma jamais conseguiria te colocar. Eu poderia chegar nesse cliente que o Sandro me colocou dentro, eu poderia chegar com o meu currículo, que modestamente é muito bom, mas de repente eu não teria nenhuma oportunidade de conversar com alguém. Então hoje eu já estou no terceiro movimento que eu fiz com eles e existe intenção de expansão do movimento. Claro que tem toda uma burocracia por trás. Mas por que eu estou falando isso, gente? Hoje com quem que vocês estão se conectando? Como o Sandro muito bem brincou, isso não é papo de mãe, isso não é papo de coach, mas nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar muito. E hoje eu sou extremamente seletivo, intencional. Ah, Neto, você é interesseiro? Não, eu sou interessante. Diferente, né? Muito diferente. Porque hoje as pessoas, elas querem vender. Qualquer coisa, elas querem vender. Elas entenderam que vender. Então, você pega o Instagram, de 10 posts, 8 é vendendo, Sandra. 8 é vendendo. Agora, existe uma lei universal que é... Ai, Neto, eu não acredito na gravidade. Prazer. Isso aqui é a lei da gravidade. Existe uma outra lei da reciprocidade. Então, hoje, quando você entende o que te aquece o coração, quando você entende o que te dá brilho nos olhos, quando você entende todo o movimento, você vai lá e faz o que a gente chama de over delivery. Entrega. Entrega. Você faz isso brilhantemente. Quanto você cobra do pessoal aqui para estar sentado nessa mesa? Nada. Entenderam? Poderia cobrar? Com certeza. Ele está levando conhecimento, ele está levando informação das pessoas para um monte de lugar. Mas por quê? Porque ele está conectado na missão dele. E aí, quando ele começa a mostrar isso para o mundo, começa a conectar pessoas num grande movimento. Que é isso que eu quero fazer muito contigo, meu irmão. Obrigado. Eu quero criar um movimento que vai ser o movimento 360, tá? Legal. Vai ser um movimento 360. E eu fiquei muito pedindo para Deus uma orientação e até dar um nozinho na sua garganta, né? É. Eu fiquei pedindo muito para Deus, porque, assim, a gente, por mais que nos encontramos 3, 4, 5 vezes, não mais do que isso, mas a gente entrou numa sintonia muito forte. Aí juntou o movimento e eram resultados com 360 do Sandro. Aí. Entende? Então, hoje, a minha missão, ela tá muito clara, Sandrão. Muito clara. E aí, velhinho, eu não quero perder tempo. Porque tempo é recurso, tá? Tempo é recurso. Tempo é e dinheiro, tempo e dinheiro são recursos. E se a gente não aplica bem isso, a gente desperdiça a vida. Então, pessoal, se faz sentido para vocês estarem num movimento para gerar transformação, para gerar crescimento, para gerar conexões, venha fazer parte. Não estamos nós estamos criando agora, tá? Faz Venha parte. Faz parte, vai estar dentro. Vem fazer Acredita- parte desse movimento. Eu costumo dizer o seguinte: a internet é a solução de todas as coisas? Não, ela é o meio para. Então, É por a exemplo, ferramenta, assim, né, Sandro? do que você. A própria palavra de Deus diz o seguinte: do que você é dono? Você é dono do quê?
Nada te pertence. É. Entendeu? Nós estamos aqui para fazer o quê? Para fazer uso. E quando eu coloquei esse propósito, né, do Espaço 360, exatamente foi isso. Eu falei, eu não quero falar só de um assunto, eu não quero falar só... Eu quero 360 pegar tudo, esporte, cultura, lazer, política, falar de tudo, mas de uma forma que, muitas vezes, para você que está assistindo aí, você fala assim, poxa, mas assim, transita? É, transitar. Entendeu? E trazer especialistas para que eles possam fazer essa troca. E já aproveitando o ensejo aqui, não te interrompendo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a Carol. Quais são os maiores erros que as empresas cometem a buscar a alta performance? E que hábitos, duas em uma, né? E que hábitos ou mentalidade você considera essenciais para o sucesso nos negócios? Eu acredito, Sandro, que é juntar toda essa teia que a gente falou aqui. É, primeiro, a pessoa se conhecer. Depois ela ter clareza de onde ela quer chegar. E identificar ali como elas podem extrair o melhor das pessoas. Porque cada um é único, né? Hoje a gente tem muita informação, a gente tem uma infoxicação, que é Nossa, uma... nova essa aí. É, Infoxicação, vou tomar posse. aprendi também recentemente, mas é um termo assim que as pessoas estão com obesidade cerebral, elas têm acesso a absolutamente toda e qualquer informação com a inteligência artificial. Então, antes a gente digitava no Google, aparecia algumas coisinhas ali. Hoje, você pode fazer perguntas. Se você souber, a inteligência artificial ela não vai levantar e sair andando, né? Fazendo esse estrago que o pessoal está imaginando já, os robôs lá do futuro, né? Mas se você souber sentar ali na frente dela e extrair as melhores informações, você tem tudo ali. Assim como o lado bom e o lado ruim também, né? Exato, exato. A faca, né? É. A faca, ela é uma ferramenta. Ela pode cortar o bife, como ela pode matar o ser humano. É, Mas é só uma faca. é só uma faca. Depende do seu objetivo Da sua condução. ali. Então, eu acredito que nas empresas, cada vez mais a gente está na era agora do relacionamento, né? A gente passou por várias eras aí. A era do produto, a era do preço, a era do digital, a era da experiência do cliente. E agora a gente está na era do relacionamento. Então, a primeira pessoa ali dentro... mas o que é mais importante, o cliente ou o colaborador? Se você não tiver, eu acho que, aí respondendo a sua pergunta, se você não tiver um olhar voltado para essas pessoas que estão ali, na linha de frente, você não tem como atender e se relacionar com os seus clientes. Então, os colaboradores, eles são os primeiros clientes. Se ele comprar a sua ideia, se ele estiver ali, dentro dos seus princípios e valores, viver isso e comunicar isso, o negócio explode. No bom sentido, né? Legal. O negócio pega uma escala ali. Porque a maioria das empresas ainda está lá no tempo das cavernas, né? Contratando, pegando currículo, avaliando as pessoas ali. E como vocês estavam falando aí da leitura, por que o Neto ouve o podcast e aprende? Porque ele entendeu que ele é auditivo. Eu já sou mais visual, então eu tenho que estar com o livro ali. E para eu agilizar o processo, o que é que eu fiz? Eu vou lá, boto o audiobook no ouvido e o livro. E aí eu acelero lá no 2x e eu leio um livro em 1h30, 2 horas. O professor Pierluigi Piazzi, lembra dele? Sim. Ele falava assim, quando o aluno é aluno e quando o aluno é estudante. Aí, o que se acha isso, né? O aluno, ele é aluno quando ele frequenta a sala de aula. E quando ele é estudante, quando tudo aquilo que ele absorveu na sala de aula, ele está sozinho. Então, o que ele falava assim, ó, a tecnologia pode fazer parte? Pode fazer parte. Só que é o seguinte, quando você escreve, você registra no seu hardware e isso te auxilia no pensamento, na construção, né? No vocábulo, como a gente fala. Nós somos de uma época, né, Neto? Estou colocando você velhinho também. Não, mas que nós tínhamos ali organizações sociais, políticas e brasileiras, nós tínhamos educação moral e cívica, nós aprendíamos na escola a pirâmide alimentar, entendíamos ali. Por exemplo, você não quer fazer educação física? Então faz o seguinte, fica andando aqui na quadra ou vá lá para a biblioteca fazer um trabalho de anatomia. Hoje você tem que ir para a biblioteca. Hoje você tem tudo isso à disposição e você tem uma coisa desencorajadora. Né? Você não encoraja o ser humano a vir desde aquela fase
educacional a ser, como indivíduo e como pessoa, uma pessoa que se preocupa com ela. Hoje, o que nós temos? A escola chão de fábrica. Perfeito. Está mudando, já mudou esse modelo, né? E as escolas, né, o sistema educacional brasileiro ainda continua. Eu estava vendo uma matéria, Neto, que na China, olha que interessante, né? Na China, lá e também no Japão, as crianças não fazem prova até uma idade avaliando a sua capacidade de conhecimento, a sua capacidade cognitiva. Não, é absorvendo, absorvendo. Só que é o seguinte, a prática de atividade física, a prática de cidadania, de nacionalismo é desde cedo. Isso, Você e ensinando constante. E constante. Porque isso muda o jogo, Muda o Sandro. jogo. Não Que é a adianta você querer prova aprender. prática diária, né? Não adianta você querer aprender inglês fazendo aula 2 vezes por semana. Você pode fazer aula 2 vezes por semana, mas os outros dias você tem que interagir com o inglês. Entende? E isso são todas as coisas. Então hoje, só que quando faz sentido para você, por que a gente não passa um mês sem se capacitar, Sandro? Ai, Neto, mas eu não tenho dinheiro. Gente, para. Você não tem prioridade. Você gasta esse dinheiro com outras coisas. Então, Sebrae aí é de graça. De graça. Tem Universidade. Inclusive, fazendo um merchan aí do Sebrae, nós somos empretecos. Ah, é? Eu vou fazer. Perfeito. Vou fazer. Nossa, Perfeito. Eu venho maravilhoso. procrastinando, mas assim, o próximo eu vou fazer. Vou fazer. É uma experiência incrível, muito louca, né? E muito acessível financeiramente, porque o Sebrae ele tem todo um porquê existir. É que as pessoas não entenderam ainda. Não entenderam, Sandra. E, tipo, não é só, vou ler esse livro e já... Não, é prática constante. Legal. 10 anos em 7 dias. Neto, é assim, vamos caminhando aqui, é rápido, né? Puxa vida, tá bem gostoso o papo. Você gostou, Luquinha? Luquinha tá ali com fone de ouvido, já absorvendo aí o conhecimento e Com também a certeza. experiência dos nossos entrevistados. Bom, caminhando aqui agora para as considerações finais, eu gostaria, sentir no meu coração de pedir algo para você aqui, para que você falasse. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava falando com o Luquinha, eu falei, Luquinha, eu mandei uns links para ele da rádio, né? Eu falei, você viu lá? Eu falei, eu tenho possibilidade de colocar aqui na tela. Bom, a gente conversava aqui tecnicamente ou coisa parecida. Eu falei para ele, ó, os velhinhos como eu, eles gostam de assistir conteúdo, de ler, de ver, de ouvir, né? E hoje as pessoas estão indo muito para a instantaneidade. Então eu gostaria que você, olhando ali para a câmera, né? Você deixasse assim algo importante, principalmente para essa nova geração. Se eu pudesse levar uma informação para essa geração, eu gostaria que vocês entendessem. Eu tenho um filho, Sandro, de 22 anos. Mas não parece que ele é dessa geração. Porque tá claro para ele algumas ambições. Hoje, essa geração não quer ser líder. Essa geração não quer assumir... Não estou generalizando, tá, Sandro? Mas o que eu vejo diariamente, numa grande maioria. Então, hoje, assumir o protagonismo da sua vida... Luquinha, quantos anos você tem, meu querido? 18 anos. Novo de tudo. Mas você vê em alguns comportamentos que é fora da curva. Eu falo isso para ele. É fora da curva. Só a recepção que ele nos deu ali na porta, para mim, eu falei, esse moleque é diferenciado. Então, o que eu quero dizer com isso, Sandro? Não tem a ver a geração. Não tem a ver a geração. Tem a ver você. Você hoje. Por que você quer realmente viver? O que realmente você quer fazer acontecer? Porque tá faltando um pouquinho, Sandro, valores, princípios, objetivos, ambições. A ambição é muito boa. É que a gente faz uma fala em cima de uma coisa ruim, mas não faz... Se não tiver claro para mim a jornada, não faz sentido eu acordar 4 horas da manhã, 3 vezes por semana que eu faço. E eu não sou melhor do que ninguém. Então, o meu convite é que vocês realmente entrem em ação. O meu convite é que vocês não sejam
Porque hoje tá muito fácil tudo. Eu tava falando com a Carol, tá muito fácil. Hoje tá muito fácil. Minha mãe, por exemplo, a gente vai pra chácara. Minha mãe fala, você vai vir me buscar, mãe? É, filho. Eu falo, não, mãe, eu peço Uber. Eu peço da chácara, eu peço Uber, o Uber pega ela, leva lá. Eu não tenho que pegar o carro e ir até ela. Hoje a Cá tá cansada, vamos pedir alguma coisa para comer. Hoje tá muito fácil. E essa geração já entrou nessa facilidade. Hoje tá muito fácil fazer dinheiro, Sandro. Tá muito fácil fazer dinheiro. E as pessoas estão usando até o tigrinho como uma forma de salário. Olha como tá. E sabe? E eu não tô aqui julgando, tá? Eu tô querendo levar informação, conhecimento para vocês. Realmente assumam o protagonismo da sua vida. Eu acho que essa é uma mensagem que eu falo isso diariamente com meu filho, tá? Diariamente. E aqui eu tô trazendo um testemunho porque tem muitos filhos aí, tem muitas pessoas aí que realmente precisam dessa informação. E eu tô muito à disposição. Eu acho que a gente pode até pensar, Sandro, num futuro de fazer um movimento para essa geração, de trazer conhecimento, de trazer Gostei do ambição. movimento 360. Não, Legal. para mim foi Top. não é nem minha isso, foi Deus assim Nossa. no banho. Boa. Porque a gente precisa, movimento gera resultados. Exatamente. E esse movimento tem muitas coisas, me arrepia, ó. Eu acho que dá pra gente navegar em várias searas aí para contribuir. E aí, plagiando nada mais, nada menos do que Madre Teresa de Calcutá. Uma gota pode fazer o oceano ficar muito mais cheio. Legal. Uma gota. Cá, você como mulher, você como mãe, né, como esposa, né, como namorada também, como companheira, eu tenho certeza que muitas mulheres, né, gostariam de ter aqui, de repente, um dia batendo papo, trocando essa experiência com você, que eu tenho certeza que a sua experiência, ela, além de ser motivadora, ela é inspiradora. Então, olhando lá para a nossa câmera também, existem mulheres, existem homens, existem filhos, existem pessoas que precisam ouvir algo do seu coração para essas pessoas. Eu acho que mais importante do que você buscar algo é você saber o que você está buscando. Então, se conheça, entenda o momento de vida que você se encontra, busque pessoas que estão ali caminhando na mesma direção, porque nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E muitas vezes a gente foca tanto em algumas coisas e abre mão de tantas outras, né? E é muito importante isso. A mulher, ela é a da sensibilidade, ela é a do sentir. E o homem já é mais do fazer, já é mais da razão, né? E todo mundo, nós somos seres humanos. E quando a gente entende essas esferas, a gente consegue aí maiores e melhores resultados. Eu acredito muito nisso. Gente, se vocês pudessem estar aqui para sentir, a energia é muito boa, né? E a gente se conecta aqui. E isso que está acontecendo hoje, eu tenho certeza que você, tendo essa oportunidade de assistir, não sei o dia, nem a hora, nem o momento que você vai estar assistindo essa entrevista, mas lembre-se disso. O ontem é passado, o hoje é o presente e o futuro a Deus pertence. Eu queria agradecer aqui a toda a equipe da Blic, Luquinha e toda a equipe aqui, porque nós estamos num dos melhores estúdios de podcasts do Brasil. Se você quer ter a sua marca, se você quer ter a sua videoaula, se você quer fazer negócios, entrevistar pessoas, fica aqui a indicação para vocês. Blic Vídeo, curte aí no Instagram, também no Facebook, no YouTube, você tem esses canais. E claro que se você quiser ser um apoiador, um patrocinador aqui do Espaço 360, fica à vontade. Nós temos aí Espaço 360 ponto oficial, aliás, ponto oficial no YouTube. Vou repetir, Espaço 360 ponto oficial, canal no YouTube, Instagram, também Facebook, TikTok e tudo que nós tivemos direito aí na internet. Obrigado pela participação, Neto. Eu que agradeço e venha fazer parte desse movimento 360. Show de bola. Obrigado, Cá. Eu que agradeço e aproveitando e falando aí do nosso projeto do dia 1º de junho, Opa! Esculpindo Líderes. Esculpindo líderes. Como extrair o melhor das pessoas, começando pela autoliderança. Legal. Então é isso. Espaço 360, papo com informação. Fica aqui o convite. Se você quiser sentar aqui para bater esse papo com a gente, vem. Estamos te esperando. Espaço 360, papo com informação.